No ano em que nosso país vai sediar a COP30 em Belém, o Brasil abre a possibilidade de autorizar a importação de resíduos sólidos classificados como insumos estratégicos para determinados segmentos da indústria. A proposta é do Ministério da Indústria e Comércio, conforme reportagem da Folha de São Paulo. Mas há um choque em relação à legislação ambiental brasileira que proíbe a importação de resíduos como papel, plástico, vidro e metal, até para estimular a nossa indústria da reciclagem. Será que é exagero chamar essa liberação para trazer resíduos de fora como importar lixo? Quem vai conversar com a gente sobre isso é a professora Patrícia Iglesias, superintendente de gestão ambiental da USP. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. É importante a sua visão aqui, até para nos explicar essa que parece algo básico. É realmente como importar lixo, professora? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Sem dúvida, é uma importação de resíduos, e esses resíduos muitas vezes configuram a nossa ideia tradicional do lixo, porque envolve importação de plásticos, de vidros, enfim, de muita coisa que nós temos aqui no Brasil e não estamos reciclando. A verdade é essa. Exatamente, a gente faz isso porque é mais barato trazer esses resíduos de fora do que reciclar aqui o nosso material. E quando a senhora fala que nós não reciclamos, qual é o percentual do que a gente dispensa, não recicla e termina aonde? Nos lixões. Quanto que a gente consegue reciclar hoje, professora? Por incrível que pareça, o nosso percentual ainda é muito baixo, ele gira em torno de 2 e chega a 8%, segundo alguns dados. Então, no máximo, vamos dizer assim, seriam 8% do total de resíduos que nós temos aqui e que poderiam estar sendo reciclados. E é realmente muito mais caro reciclar aqui o que produzimos, o nosso lixo, do que trazer de fora isso para as indústrias poderem refazer numa reciclagem, num trabalho de reaproveitamento e produzir outros produtos? Eu acho que vale dizer também que muitos países querem mandar os resíduos para outros locais. Existe até uma frase em inglês que é "not in my backyard", não no meu quintal. Eu não quero os Eles resíduos no querem meu se livrar quintal. desse Então eu lixo. mando. Eles querem se livrar desse Exato. lixo. Então eu exatamente isso. Então eu mando para outros países, muitas vezes subsidiado, com valor mais baixo. E isso vem para o nosso país, afeta o preço daqueles resíduos que são separados e triados pelos catadores, pelas cooperativas, tornando ainda mais difícil que nós possamos avançar nesses números da reciclagem no Brasil. Mas existe um controle do que poderá ser trazido, professora? Por exemplo, plástico? Não, plástico não pode entrar. Existe alguma forma de se controlar isso? Então, nós temos uma legislação bastante nova que foi publicada agora no início do ano de 2025, com o objetivo de proibir claramente a importação. A nossa preocupação no momento atual é porque essa legislação está em fase de regulamentação e, aparentemente, abrindo muitas possibilidades, muitas exceções na regulamentação. Então, quando uma das possibilidades é falar que aquilo que foi exportado pode retornar para a logística reversa, então não fecha a possibilidade, por exemplo, para plástico, para vidro, para muita coisa que nós temos aqui no Brasil e que não está sendo reciclado no nosso país. Então, é uma preocupação muito grande, até do ponto de vista legal, como que a regulamentação da lei praticamente torna a lei inócua. E de quem está partindo essa iniciativa de abrir a possibilidade de se trazer esses resíduos para ajudar as nossas indústrias? De onde parte isso? Nós temos os ministérios do Meio Ambiente e da Indústria e Comércio que estão trabalhando nessa regulamentação. Então, a nossa expectativa é que estejam atentos para que isso não venha acontecer, para que uma exceção não possa substituir aquilo que a lei procurou,
fazer. O legislador procurou, vamos dizer assim, beneficiar esses setores, né, como o setor das cooperativas, dos catadores, que são, na verdade, tão importantes dentro da nossa economia, mas muitas vezes não são valorizados como deveria. A senhora acha que há uma espécie de choque entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Indústria e Comércio neste momento, nessas discussões? Eu não posso afirmar isso. Eu sei que o tema está sendo tratado dentro desses ministérios, mas a nossa preocupação é de fato, e ficamos felizes que a imprensa esteja divulgando a temática, porque esse é um tema sensível para o nosso país, um país que tem ainda 39% de lixões. Então, nós estamos lutando para cumprir uma lei anterior, que é a 12.305 de 2010, a Política Nacional do Meio Ambiente. Conseguimos agora, né, que o legislador traga uma nova legislação já no mesmo sentido da lei federal maior, e não podemos ter uma regulamentação que venha a contrariar isso. Agora, professora, alguns setores, tentando enxergar o outro lado, alguns setores dizem que nem sempre é fácil encontrar todos os materiais que a indústria precisa. Daí a necessidade de trazer esses materiais de fora. Essa é uma justificativa válida? Eu acho que essa é uma justificativa válida para pouquíssima coisa, né? Então, por exemplo, falando de minerais estratégicos, enfim, mas da forma como se está construindo, a abertura vai ser muito maior e vai, na verdade, permitir que praticamente tudo possa ser importado, ao invés de nós aumentarmos as taxas de reciclagem do nosso país. Em um ano de COP, é bom lembrar que essa é uma agenda também conectada com a agenda do clima. Quanto mais nós pudermos ter uma economia circular, que utilize bem todos os materiais, sem a necessidade de buscar novos, isso favorece a agenda do clima. E eu faria ainda mais um comentário. A importação, ela envolve navios, transporte de longas distâncias, e também nós vamos ter emissões de gases de efeito estufa com essa importação. Então, todos esses fatores precisam ser levados em conta, em especial nesse ano. Patrícia Iglesias, superintendente de gestão ambiental da USP, como sempre, muito importante sua participação no nosso CNN Prime Time. Claro, nos lembrando de uma questão fundamental, neste ano fundamental. Muito obrigado, professor, e boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, senhora.